Como- Tudo bom, querida? Tudo bem? Como é que foi o carnaval aí na Bahia? Uma maravilha? Maravilhoso. Imagino! Nossa, que delícia! Olha, pessoal, bem-vindo. Então, nós vamos começar a live aqui sobre astrologia e psicologia com a Gisélia Laksha. Eu vou apresentá-la, então. Super bem-vinda, Gi. Bom, a Gisele, ela é psicóloga pela Universidade Federal da Bahia, é mestre em psicologia experimental, é professora de astrologia kármica, é astróloga também, astrologia kármica humanística. Ela é psicóloga também, terapeuta de regressão a vidas passadas. Uau, que barato, muito legal. E você fez toda essa formação também de memória profunda e regressão a vidas passadas, né, Gi? E também Sim, ela é professora colaboradora do grupo Ômega, né? Centro de Estudos Holísticos e Transpessoais. sou Super colaboradora. bem-vinda. Vou querer que você fale um pouquinho, só para quem não me conhece aqui, deixa eu falar o meu nome. Eu sou a Márcia Ferreira. Nós estamos no Centro de Estudos de Astrologia Psicológica. Também, como a Gil, eu sou psicóloga e astróloga também. E quero saber mais sobre essa tua formação aí, essa coisa toda de vidas passadas, de regressão. Como é que é isso, Gi? Conta pra gente. Primeiro, quero te agradecer o convite, Márcia. Assim, tão contente da gente estar podendo bater esse papo aqui sobre o Né? nosso trabalho comum, psicologia e astrologia. E quando eu vi o lindo título que você deu, Astrologia e Psicologia, um diálogo possível, com uma interrogação, eu disse, eu vou começar dizendo, um diálogo possível, sem a interrogação. Com certeza você vai Verdade, concordar comigo com na prática. certeza. A gente sabe que sim, né? Mas eu quero destacar no meu currículo que eu esqueci quando eu mandei para você, porque às vezes você manda com mini currículo para aqui e para ali, e eu esqueci de colocar, que é uma coisa que eu acho tão importante, que eu fiquei 6 anos, de 2019 a 2015, isso mesmo, 6 anos na coordenação da Regional Bahia, da CNA, a convite de Morrice, que era o presidente da época, né, o presidente da CNA. Sim. E eu fiquei muitos anos lá, né? Então eu fiquei primeiro como coordenadora regional, daqui da Bahia, e depois de 2015 a 2018 eu fui vice-presidente com Leonardo Lemos, que era o presidente da época. Ah, é mesmo. Menina, quanta água já rolou, né? Quando eu olhei que eu tinha mandado, eu esqueci esse lado, que é um lado importante, que é a nossa participação social, né, no trabalho. E na época que eu estava primeiro na psicologia, eu morava em São Paulo, que eu formei em Salvador, mas meu mestrado foi na USP, na Universidade de São Paulo. E na época eu também participei de sindicato, de conselho de psicologia, quando eu estava lá. Depois eu voltei, foi a questão da astrologia. Mas eu acho que é interessante nessa conversa, Márcia, a história pessoal, no sentido de como que essas áreas de saber podem se cruzar e podem se separar, né? Eu sempre brinquei dizendo que, depois que eu virei astróloga, entre aspas, que a psicologia e a astrologia era um casamento quase perfeito, porque não existe nada perfeito. Mas as linguagens se complementam, e uma das coisas que eu acho importante dessa possibilidade de diálogo é lidar com o lado simbólico, Sim. né? Lidar com símbolos e a astrologia com a lindeza de trabalhar com os ciclos, que é outra coisa que a psicologia trabalha também, né? Se você Aham. olhar qualquer escala antiga, não sei como estão as escalas agora, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento infantil, que tinha, né, nas diversas idades, a gente consegue acompanhar aqueles tempos e aquelas promessas de desenvolvimento para cada faixa etária com os ciclos planetários, você sabe disso. Então, quando eu comecei como psicóloga, eu comecei aqui em Salvador,
eu realmente achava que eu ia seguir a psicologia. Na verdade, eu queria fazer psiquiatria, meu pai era psiquiatra, e ele que sugeriu, não, faça psicologia, que é uma coisa nova, está abrindo, o mercado está abrindo. E eu segui, gostei, mas fui para São Paulo logo que eu terminei minha formação de psicóloga para fazer mestrado. Mas eu estava meio ainda assim, naquela coisa de recém-formada. Na verdade, no trabalho, no estudo do mestrado, o que eu ganhei muito, eu acho, no mestrado de psicologia experimental, foi a questão do método, como pesquisar, como organizar, Isso né? que eu ia E perguntar, como é que foi essa parada aí de psicologia experimental, Gi? Experimental qual? isso, Aquela antiga behaviorista, exatamente. cognitivo-comportamental? Ah, tá, tá, tá. Você fez mestrado nessa linha. Psicologia experimental. Porque aqui em Salvador, na época que eu estudei psicologia, nossa turma não viu nada de Jung, nem dos pós-jungianos, era tudo Freud, e num determinado momento a formação caminhou para o lado de psicologia experimental. Nós tivemos professores de Ah, psicologia experimental que vieram de São Paulo, e aí eu digo nós que nós tínhamos uma turminha, e nós nos direcionamos para essa linha de pesquisa e mais behaviorista mesmo na época, porque a gente não se sentia, a gente e eu também, não me sentia muito localizada. O que eu ia fazer, o que eu queria dentro da psicologia. Eu queria psicologia clínica. E aí, quando eu fui para São Paulo e fiz mestrado, aí as portas se abriram, porque todas aquelas escolas, faculdades em volta queriam os professores da USP. Então, você entrou no mestrado, você tem emprego garantido, e dando aula e tudo mais. Quando eu terminei o mestrado, no meio desse trabalho com mestrado, eu também fiz concurso para psicóloga do Estado, fui psicóloga concursada em ambulatório de saúde mental. Fiquei insatisfeita, porque também era aquela época que os psiquiatras queriam medir tempo de atendimento, de consulta. Então, aí eu tive outra oportunidade de ir para a creche da PUC, para a coordenação, saí do ambulatório, isso tudo muito rápido, né? E fui para a PUC. Então, eu estudava na USP e trabalhava na PUC, na PUC como de São coordenadora da Paulo? PUC, Na em PUC de São São Paulo. Paulo. Ah, Em foi São lá que eu Paulo, fiz. Foi lá eu que eu não fui fiz São Paulo, é o que eu psicologia. estou dizendo. Eu formei e fui para São Paulo. Então, minha carreira toda foi em São Paulo. E nessas mudanças de insatisfação aqui ou ali, quando eu estava na creche da PUC e estudando na USP, eu terminei o mestrado, continuei, fui professora da PUC também, professora de psicologia, e comecei a estudar astrologia lá pelos anos 83, como curiosidade, até como uma funcionária da creche. Tá? Uma coisa de brincadeira. Guardei os apontamentos todos e quando foi no momento de crise pessoal e crise profissional, porque eu não queria mais estar... eu fiquei me questionando o que eu estou fazendo aqui. Porque aí eu estava no doutorado já. Fui para o doutorado. Na fase final do doutorado, terminei a qualificação, passei na qualificação do doutorado, mas tinha muita mudança para fazer para a tese de doutorado. E eu pensei, eu não estou me divertindo mais. O que eu estou fazendo aqui? Junto com isso, muitas mudanças pessoais, afetivas, e eu saí de tudo, né? Como eu digo, saí redondo, relatório para bolsa de pesquisa, que eu sempre tive todas, relatório para que os professores, não, né? E comecei, peguei meus apontamentos e fui olhar meu mapa. Agora, por que eu fui olhar o mapa e não comecei de outra forma? Essa é a questão. Eu estava em crise, né? E fui olhar o mapa, Márcia. É muito interessante, quando eu olhei o mapa, é como se eu tivesse um entendimento do que estava acontecendo comigo, quais eram as questões mais importantes. Eu falei, como é que eu sei isso? Claro que eu tinha estudado um pouquinho. Aí eu saí da PUC, eu saí da USP, eu terminei relatório de pesquisa que eu também tinha com o escritório da PUC, eu saí da creche, eu organizei o processo de nova direção, tudo redondo, porque eu brinco, eu não sou mulher de gozar pela metade, então tem que fazer uma coisa, faz com tudo, até no sofrimento, sofre, vai sofrer e Tem acaba. que ser inteiro. E Exatamente. aí, inteira. E aí,
Quando eu resolvi isso, eu fiquei em casa maravilhada. Um monte de livros de astrologia, com meu mapa, com não sei o quê, e tentando entender o que estava acontecendo, o que era, estudando. Não me lembro como foi que eu resolvi abrir isso para algumas pessoas e comecei a atender, né, com análise na mão, com estudo na mão, na brincadeira. Então, E aí, perguntando se você terminou o doutorado. não, de jeito nenhum. Eu me perguntei o que eu estava fazendo ali. E aí meu professor, me lembro bem, o professor disse assim, mas você termina e depois acaba. Eu digo, isso é você que está falando, eu não estou mais feliz. Eu não me via na estrutura da USP. Acadêmica. Carreira acadêmica para quê? Eu sou professora até hoje, eu amo de paixão dar aula de astrologia. Astrologia para o autoconhecimento. Eu sou muito didática, mas eu monto meus cursos, eu vou nos cursos de colegas, eu trago colegas para palestras ou cursos, mas eu não me via, era nessa estrutura, porque não era minha. E aí eu não sabia também o que eu ia fazer com astrologia, isso foi interessante. Quando eu comecei a atender, com um caderninho na mão, em vez disso diminuir o meu trabalho, as pessoas saíam e diziam assim, ela estuda, ela pesquisa. Aí vinha um monte de gente. Para você, astróloga, você sabe quem estava passando no meio-céu, que está agora de novo, Júpiter. Ah, então, tá. muitos clientes e eu ganhei muita credibilidade. Mas eu não estava pensando em trabalhar formalmente. Mas aí eu comecei a estudar, comecei a ficar com medo da minha responsabilidade. Quando eu via aquelas questões tão profundas que você sabe que a gente consegue tirar do mapa astrológico, a minha responsabilidade com as pessoas e, ao mesmo tempo, um questionamento. Como é que eu consigo, em tão pouco tempo, saber isso tudo, se eu só tinha feito um cursinho tão rápido, né? Mas aí eu fui organizando, eu fui compreendendo. Estava num trânsito também de Urano, das 5 para 6. Astrologia, revolução, mudança radical na rotina, no cotidiano. E eu aceitei. Um dia eu pensei e falei assim, eu vou trabalhar com isso. Mas, Gi, foi uma coisa assim que você parou com a psicologia e começou a astrologia e foi com tudo na astrologia? Foi assim? Então, no começo foi assim mesmo. Porque eu, inocente, entre aspas, fiz meu cartãozinho de um lado psicóloga, do outro lado astróloga. O povo de lá parecia que era o diabo fugindo da cruz. Porque na época, não, tira esse cartão, o conselho vai dar em cima de você. E eu ainda meio inocente assim. Não, mas por quê? Porque eu também não era psicóloga clínica, mas eu trabalhei na PUC, na creche da PUC, como coordenadora, como diretora. Então, no lado educacional, treinamento de funcionários, pais, né? Enfim. Mas, Gi, E aí, deixa eu te perguntar uma coisa que todo mundo me pergunta. Nessa hora que você assumiu e que fez o cartão, você saiu do armário, né, nesse sentido, e que fez o cartão de um lado psicólogo. Você alguma vez teve algum problema com o Conselho Regional de Psicologia? não, mas respondendo sua questão anterior, naquele momento eu cortei com a psicologia, até porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Então eu me dediquei para a astrologia direto, e aí já trabalhando, já profissionalmente assumindo, fui autodidata há muito tempo, e descobri, através de um amigo, o curso de Milton Maciel, que na época é como se fosse uma faculdade, no Instituto Delfos, mas eu entrei lá já trabalhando, então eu digo que eu fiz um aperfeiçoamento, foi muito bom, foi muito interessante, e a psicologia eu fiquei praticamente 10 anos sem nem pagar conselho, que foi nesse meio tempo eu voltei para Salvador, porque eu cortei minhas coisas em São Paulo, e meu trabalho ia comigo, eu fui para Brasília, ia para o Rio, ia com uma pastinha na mão, com os mapas prontos dos clientes por aí. Porque naquela época não tinha computador, eu comprava serviço com colegas que tinham aí em São Paulo, e tudo com antecedência, e mandava, e eu levava a pastinha pronta com os mapas. E aí fiquei 10 anos praticamente sem mexer com a psicologia. Para mim, Márcia, teve inclusive um momento importante para isso, porque muitas pessoas quebraram o preconceito com a astrologia sem saber que eu era psicóloga.
Porque eu não queria o status da psicologia para dar credibilidade à astrologia, porque eu me apaixonei e vi que, eu falei, esse negócio funciona, eu vou trabalhar com isso. Aí assumi responsabilidade, qual era o tempo de consulta, vai gravar, não vai gravar, quanto que eu vou cobrar, tabelinha daqui, dali, pronto. Então, quando eu assumi isso, eu nem tinha cabeça para outra coisa e eu não queria que associasse. E também tinha essa coisa assim, eu não estou querendo mexer com conselho, não estou querendo brigar com ninguém, estou querendo fazer meu trabalho. Nunca tive problema com o conselho, até porque eu não dizia que uma psicologia é astrologia, nem astrologia é psicologia. A gente sabe que a astrologia é muito mais ampla e muito mais antiga. Tá? Mas eu não Mas em juntava mais uma coisa relação com a outra. a isso, Gi, claro, a astrologia é milenar, né? A psicologia tem cento e poucos anos. Estão perguntando se é possível trabalhar com as duas áreas de forma legalizada, respeitando as normas. O que você acha, Gi? Quer responder? Eu acho que sim, eu faço isso. Eu faço isso, porque eu não comprei diploma. Eu sou psicóloga formada, não comprei diploma. E assim, na astrologia também, eu fiz um bom estudo autodidata e depois aperfeiçoei, e até hoje eu digo que eu sou estudante ainda. Mas o que eu acho que o conselho briga, e aí não é só com astrologia, com qualquer coisa que você não tenha como dar consistência, ou que não é da prática psicológica, por que você vai dizer que é? Agora, eles não podem, o conselho, nem ninguém pode impedir você de fazer aquilo que você tem como instrumento. É quase como você dizer que você tem um filho e você esconder o filho porque tem lugares que não gostam de pessoas que são mães. É a mesma coisa. Mas, Gi, como você acha que uma ajuda a outra? Como você vê? Então, eu parei e depois teve só um momento que eu fui conversar no conselho, mas eu nem estava trabalhando com astrologia, e fui como colega mesmo, né, do pessoal da diretoria do conselho, quando eu estava lidando com astrologia, porque eu fiz muitos workshops, muitos trabalhos, e todos os trabalhos astrológicos, então na prática, nesses workshops, são temas psicológicos. Você mexia com vocação, você mexia com relacionamento, só que você usava a técnica do mapa astrológico, né? Então você usava a astrologia. Mas, em meu perfil, na minha apresentação, eu dizia que sou psicóloga. Então o que eles chamaram mais assim, que quando colocar publicamente, tem que colocar o CRP. Concordo plenamente. Para localizar que você é formada. Mas em nenhum momento eu abri mão e nem eles reclamaram de eu dizer, porque eu digo, olha, vocação e analisar vocação não é uma prerrogativa só da psicologia. Né? Habilidades vocacionais, alguma coisa assim que eu usei no tema, e também falei isso, eu digo, olha, é um instrumento, eu estou usando um instrumento que não é da psicologia, e eu não estou dizendo que psicologia, que a astrologia é psicologia, que é da psicologia. Então, nunca mexeram comigo, assim, no sentido formal. E hoje em dia, inclusive, eu recebo muitas pessoas encaminhadas por psicólogos, por médicos, terapeutas, e as próprias pessoas, os próprios terapeutas, ou de várias formações, de várias áreas, também buscam esse aconselhamento. O que eu faço, eu digo assim, eu tenho, na minha prática profissional, eu tenho várias formas de atuação. Eu sou astróloga, então a consulta é astrológica, isso está definido quando tem uma procura, é um aconselhamento astrológico, com mapa astrológico na mão, ou é uma busca de terapia, então aí a psicóloga que entra, aí essa sessão de psicologia, e a gente tem... Né, a Mas terapia, aí você faz o mapa, você atende em terapia e faz o mapa do cliente? Aí tem a ver com a busca desse cliente. Em geral, quem busca terapia comigo, ou já fez o mapa comigo, ou com algum outro astrólogo, e você faz terapia também, você é psicóloga também, né? Eu queria me tratar com você, eu queria fazer terapia com você. Então eu deixo claro, ou a própria pessoa vem porque sabe que eu sou astróloga, porque sabe o tipo de trabalho que eu faço com astrologia, que eu chamo astrologia kármica humanística, mas na verdade eu lido com padrões, né? Como é que aqueles padrões do passado
de vidas passadas ou da história pessoal estão atuando na vida hoje. Em que áreas isso acontece? Então, eu faço isso como astróloga e às vezes as pessoas dizem, eu queria mexer nisso, não sei o quê. Você atende também como psicóloga? Atendo. Então, aí eu dividiria, Márcia, que tem pessoas que vêm e que querem que toque em alguma coisa do mapa e tem outras que sabem que eu tenho o mapa, porque elas me dão os dados, mas eu nem toco nisso na psicologia. Só que eu não posso me desvestir da astróloga quando a paciente está me trazendo uma questão, por exemplo, que você vê que ela está passando por um momento pesado no sentido de que tem que tomar consciência, não necessariamente de ruim, e traz uma coisa de crise, e você vê que ela está num período pesado de um trânsito de Saturno ou de Plutão, que são os dois planetas mais promotores de mudança. E aí eu não vou dizer nada para ela, porque como astróloga, porque ela não está ali como minha cliente de astrologia, mas eu vejo e compreendo e muitas vezes traduzo isso na linguagem do que ela está trazendo, ou ela me dá de bandeja todas as palavras, todas as frases significadoras de que é aquele planeta que está atuando. Né? Então, quando são os medos, ou então quando está paralisada, que a gente sabe que Saturno às vezes traz isso, ou então quando assim, eu estou ficando doida, estou maluca, porque eu nunca imaginei que eu ia ter coragem de fazer isso, você sabe que é Urano. Então, isso que eu diria que é a linguagem, o diálogo possível, sem forçação de barra. E tem pessoas, às vezes, alunos, que vêm também quer fazer terapia porque conheceu. E outros querem usar o instrumento da astrologia, o mapa astrológico, nos seus próprios trabalhos terapêuticos, que é um pouco da minha colaboração no Instituto Ômega, né? Pessoas que estão se formando como terapeutas e poder usar o mapa astrológico como instrumento terapêutico. Tá? Então, não vai ser astrólogo, não vai fazer aconselhamento astrológico, e eu não faço o mapa do paciente como um trabalho astrológico. Agora, o que eu faço também na prática do consultório de psicologia, que a astrologia me ajuda, independente se eu externo ou não o paciente? O mapa anual, que é o tal do ciclo que a gente está falando. Claro que o paciente sabe de tudo isso, porque me buscou exatamente porque eu trabalho também com astrologia e confiam que isso traz contribuição. Então, o que a gente faz? Às vezes você vê aquilo mensalmente, é muito interessante. Você pode acompanhar as luas, a lua passando em cada área, a pessoa traz aquele assunto para o trabalho daquela sessão. Entendeu? Então, não vejo problema. Gi, porque assim, um contribui com o outro, né? A psicologia, eu acho que dá uma compreensão e um aprofundamento, né? Que a gente passa a ter também um outro olhar, né, na astrologia. E a astrologia revela tanta coisa, o mapa, as potencialidades da pessoa, os bloqueios, as questões que ficam se repetindo, né, que às vezes numa terapia vai levar 1 ano, 2 anos, não que eu acho que o tratamento da terapia é o tratamento, tudo bem, mas você pode acelerar esses processos, né? Exatamente. Porque o que o mapa mostra é um absurdo, né? É muito mais que qualquer teste psicológico que a gente aprendeu na faculdade, não é verdade? Gostei de você dizer isso, Márcia. Falei isso várias vezes. Olha, a gente não diz que é da psicologia, mas o mapa astrológico, ele avança nos testes psicológicos que a gente ficou batendo cabeça na formação. Agora, não vou dizer, a astrologia não é um instrumento da psicologia, mas é um instrumento que pode ser utilizado desde que você tenha cuidado, parcimônia e saiba utilizar. Não use ele como um instrumento de poder. Exato, Negativo. Exatamente. Porque a linguagem, né, do mapa ela é toda arquetípica, né? É um pano de fundo que, como Jung falava das imagens arquetípicas, que vão sendo preenchidas com as vivências da pessoa, né?
Então, quando você tem isso em mãos e você tem a pessoa, acompanhando a pessoa que está com você, como ela está vivenciando isso tudo, realmente é de uma profundidade incrível, né? Perfeito. Exatamente. Na época que eu não estava trabalhando com a psicologia, nesses 10 anos parados, eu encaminhei muita gente para terapia. Que aí agora falando o contrário. Eu sou uma ótima astróloga. Ótima assim, porque eu não me comparo com ninguém e dou o melhor do que eu posso daquilo que eu vejo, que eu sei. Mas, quando eu não estava trabalhando com a psicologia, eu via muitas vezes que precisava de um encaminhamento terapêutico. E eu não ficava fazendo terapia na consulta de astrologia. Então, isso eu acho errado também. Eu acho que, assim, nós astrólogos, como astrólogos, sem formação psicológica, de terapeuta, nós não devemos nos autorizar a fazer terapia sem esse outro lastro. Para fazer esse diálogo possível de uma maneira redonda, eu acho que tem que haver um respeito do saber de cada área, da psicologia, da astrologia, e da formação do psicólogo, do terapeuta e do astrólogo. Não sei se você concorda. Exatamente, Gi. Sabe que eu tenho falado, às vezes, em aula, assim, quando você tem um problema na perna, muscular, enfim, você tem... você vai no médico, né? Ele te pede exames, raio-x, o exame de laboratório, enfim, para detectar o problema, né? Você vai, você faz o exame, o raio-x e tudo. Aí a questão é assim, olha, é aqui, é no menisco, é aqui. Aí você volta para o médico e ele te dá o tratamento, né? O problema é quando você achar que o raio-x é o tratamento, né? Então, que a leitura do mapa já vai dar conta de um tratamento inteiro, né? Aí você começa a trocar as bolas. A leitura de mapa, eu acho que traz assim, vários insights que a pessoa começa a se conhecer e começa a poder lidar melhor com as coisas, mas aquilo, para ser trabalhado, tem que ser num processo, né? Então, quando a gente começa a fazer uma terapia, assim, uma vivência, uma coisa assim, em uma sessão, é complicado, porque pode aflorar coisas que depois não se dá conta, né? Não é só a pessoa entrar em contato com o trauma dela de abandono na infância, né? Assim, é muito perigoso você lidar com isso. Você vai caminhando e mostrando ali, é por ali, olha, é no menisco e tal, e a pessoa vai buscar, mas não você chegar na hora, né, do raio-x e já falar, pronto, eu vou fazer assim e você vai tratar. Você vai ficar curado. O problema é a ansiedade que o astrólogo é tomado de querer resolver, porque só tem uma única sessão, não é verdade? Então a gente quer fazer tudo para aliviar a pessoa do problema, né? E também porque a gente tem um privilégio, nós astrólogos, eu acho que a gente tem um privilégio de olhar aquele universo e ver quando a pessoa está passando por momentos importantes, de trânsitos importantes, mexendo, você olha, você vê aquilo. Aí os psicanalistas falam da escuta psicanalítica e a gente fala da escuta astrológica. A pessoa fala assim, eu estou confusa, eu estou assim, eu só quero dormir. Você já sabe que ela está num trânsito importante de Netuno. Mesmo sem olhar o mapa, mas você olha, você vê. Aí ela traz a linguagem de Saturno, ela traz a linguagem de Urano, e ela chama a atenção pela fala dela de onde você tem que dar atenção, né? Seja como astrólogo, como psicólogo. Mas quando eu digo a nossa vantagem como astrólogo, é que quando você faz essa escuta, e você pode trabalhar com o mapa, com seu paciente, diretamente com ele, ou ele permitindo que você olhe, você entra, eu sinto assim, é como se você entrasse numa compreensão muito mais profunda do que... Não sei se você sente assim, Márcia, do que está acontecendo com o paciente,
Porque não é só uma coisa de falar, você olha assim, nossa, isso vai demorar. Que eu acho que é outra vantagem nossa como astróloga, é a gente saber que aquele ciclo está começando. Ou então, esse ciclo está acabando, esse ciclo vai demorar 2 anos, vai demorar não sei o quê. Então, você sabe o sofrimento ou a facilidade que a pessoa está tendo para sair daquele processo. E você, se é também psicólogo ou terapeuta, você vai saber na sua linha de trabalho se você espera ou se você ajuda contando, vai levar tanto tempo, vai não sei o quê. Porque aí vai da linha de trabalho de cada um, né? Exato. Olha, Gi, você sabe, assim, eu estou atendendo famílias, sabe, com um Eu vi grupo na que sua eu conversa participo, com o Mazinho, aliás, adorei no a HC. entrevista com o E Mazinho. quando a gente faz o mapa, realmente um absurdo, né? A diferença mesmo, né? De clarear essa bússola mesmo, né? Na hora que você vai falar alguma coisa, né, para o cliente, já me vem o mapa inteiro na mão, de um, de outro, na cabeça, quer dizer, de um, de outro. E eu já sei, por exemplo, eu estou atendendo uma família que todos têm lua em câncer. É incrível. Pai, mãe, filho e filha, tá? Eu já chamaria de um reencontro kármico. É uma coisa amalgamada e tal. Então eu tenho muito mais segurança na hora de fazer qualquer colocação, qualquer interpretação, porque eu sei ali as questões de família, as questões maternas, as questões e família estendida também, é tudo ali meio sempre problemáticas de família, família meio grudada, a mãe é uma figura muito central. Então, e eu, como eu participo de supervisão só como psicólogo, eu vejo o quanto tem horas que psicólogo também está perdido ali na supervisão, não está conseguindo enxergar com clareza qual que é a rota a seguir, né, no atendimento, né? E o mapa dá isso, dá essa bússola, né, para gente. Isso realmente eu acho incrível. Agora, Gi, quando você atende em psicoterapia, você atende em psicoterapia continuada ou em regressão? Isso que eu queria saber. Então, interessante que eu estava esperando a oportunidade de fazer a ponte com a regressão também. Atualmente, eu não estou trabalhando com a regressão, porque parei na pandemia, porque a minha formação de terapeuta de regressão tem que ser presencial, o trabalho tem que ser presencial. Mas é outra ponte que eu uso, onde eu uso astrologia, e que foi uma descoberta para mim também. Porque quando eu comecei a mexer com astrologia, né, em São Paulo, eu logo comecei a falar de padrões de vida passada, eu não sabia de onde eu tirava isso. Quer dizer, eu tirava pelos aprendizados astrológicos, mas eu comecei a querer fazer formação em regressão. Também esperei 10 anos, que aí eu entendi que primeiro eu precisava sentar, me aquietar na astrologia e me firmar como astróloga naquilo que eu queria. Quando eu fiz a formação de regressão, o meu mestre foi muito especial. Um ser humano muito especial, um terapeuta competente e um professor muito competente e humano. Então, eu esperei o momento certo. E aí, logo eu levei a coisa da astrologia nos nossos intervalos de formação, e ele abriu muito para isso também. E depois, quando eu comecei a trabalhar, e até hoje, eu também faço a ponte do mapa astrológico com a regressão. Porque quando eu falo de padrão de vida passada, eu não sei, nem tenho esse poder de saber quantas vidas a pessoa teve, não é uma questão, a pessoa pode acreditar ou não, mas assim, aquele padrão está atrapalhando hoje no trabalho, está atrapalhando hoje na vida financeira, está atrapalhando no relacionamento. Você não tem uma receita de bolo para mudar. Mas na terapia de regressão, usando o mapa, eu tive inclusive grupos de astrologia que também, como alunos, fizemos revisão de regressão, sessões de regressão com o grupo, para tocar nesses pontos chaves que apareciam no mapa como pontos difíceis da vida hoje. Então, também pode olhar o mapa astrológico depois da sessão de regressão e ver a história real que a pessoa vivenciou e trouxe. Aí você diz, aquele padrão.
Posso dar um exemplo? Você ia perguntar alguma coisa, eu falo depois. Não, mas é através da hipnose? Olha, essa é A outra questão regressão. interessantíssima. É uma hipnose leve. Meu pai foi o papa da hipnose na Bahia. Foi quem trouxe a hipnose médica para a psicoterapia. Porque antes se usava a hipnose como elemento de, como é que chama? Em palco, espetáculos. Então ele foi quem trouxe a hipnose de uma forma séria para a Bahia, para o trabalho terapêutico. Então, eu aprendi desde cedo e desde sempre, levei isso para a nossa formação de terapia de vida passada, porque exatamente uma das coisas, meu mestre dizia, não é hipnose. É hipnose. Não existe isso. O vendedor faz você comprar uma coisa que você não quer, ele hipnotizou você. Você diz, meu Deus, para que eu comprei isso? O cara foi simpático, entendeu? E tem E a gente algumas também pessoas que são mais suscetíveis que são outras, né? níveis diferentes. E nós também É. passamos por processo de autossugestão ou de auto-hipnose, quando você faz uma meditação, às vezes guiada, quando você está num estado contemplativo. É que a hipnose ela tem estágios diferentes de relaxamento, digamos assim. Ai, está me faltando a palavra, de consciência, né? Então, é um estado especial de consciência. E esse estado especial de consciência vai do leve até o mais profundo. E, inclusive, a pessoa pode ir para o sono profundo. Nesse trabalho, nessa minha formação, não é necessária a hipnose clássica. Era por isso que o meu mestre Roger Huger dizia que não era hipnose. E porque as pessoas têm medo quando fala que é hipnose. Então, a gente tem que desmistificar o que a gente não conhece, tirar o medo. É hipnose, sim, mas cada paciente tem o seu nível. Às vezes você vê uma pessoa muito cética ou muito rígida, muito dura, você pensa que ela vai ter dificuldade de entrar, e ela entra assim, ó. Eu tive isso na prática. E às vezes a pessoa que medita, que é zen, que é sensível, que tem mediunidade até, ela tem mais dificuldade de entrar. Olha que Não tem uma incrível! receita. Não tem cada um é único. E daí Eu você tenho um olhava exemplo. o mapa depois. Às vezes, olha antes para ver que Ah, a pessoa, na anamnese, ela vai contar a história dela. Então, quando ela conta a história, ela já sabe que eu vou ter o mapa, que o mapa me ajuda a identificar isso. Então, eu uso o mapa também como um instrumento que me ajuda na anamnese. Me ajuda em vários momentos, na anamnese, durante o processo e na finalização, para ver onde foi. Então, mas muitas vezes a pessoa vai para uma história pessoal, na sessão, que não é nem diretamente ligado com a queixa que ela traz. Mas eu acredito que é aquilo que ela precisava. Né? Então, quando você exato. conduz, ela vai para aquilo que na astrologia é um pouco assim também, né? Porque a gente está num trânsito, a gente sabe, fala, lindeza, ciclo, não sei o quê, mas na hora que acontece, a gente era isso. Pode ter sempre uma faceta daquele aspecto que você não cercou, porque nós não somos deuses, né? Graças a Deus. Ah, Não sim, somos deuses, sim. graças a Deus. A Beth estava perguntando se você é da astrologia tradicional ou moderna. Olha, eu faço astrologia kármica monística, então ela está mais dentro da astrologia mais moderna, não da clássica, até porque considera planetas que normalmente a clássica não considera. Mas eu não me prendo muito a rótulos, não. Né? Eu gosto mais de. Eu boto um rótulo para significar um pouco digamos assim, do conteúdo do trabalho. Mas eu sou uma pessoa que gosta de atravessar. Eu detesto dogmas, seja na religião, seja em coisa política. Eu gosto dessa coisa de ir e vir e de conhecer as pessoas e as situações e ter a minha experiência. Né? Então, Sim, sim, não é? sim. Hoje, e agora falando das previsões, né, que você citou aí, porque existe muito também essa compreensão de que, assim, como a gente está lidando com símbolos e com uma linguagem arquetípica, né? Já vou falar das perguntas aí também, né?
A gente sabe que é uma linguagem simbólica, que eu acho que ele tem múltiplas manifestações, né? É, claro, a gente sabe, o mesmo trânsito de Plutão tem N manifestações, né? Nessa questão das previsões, eu procuro passar, né, para os alunos, para os clientes, assim, que vale mais a pena a gente dar conta do interno do que adivinhar se vai bater o carro, por exemplo, assim, né? Eu queria saber se você conjuga, porque a gente tem uma super sinastria, né, Gi? Ela tem, gente, ela tem Sol em Áries e Vênus Touro. em Touro. Eu tenho Sol em Touro, Vênus em Áries, quer dizer, né? É uma coisa. Lua em Touro também. E a gente acabou nunca tendo oportunidade de ter um papo mesmo. Era naqueles congressos do Sinage, quando ia todo mundo, que era uma delícia, né? Que agora está híbrido, né? Mas ali, aquela coisa, aquela farra com todo mundo, né? Mas então eu tô matando a minha curiosidade agora. E só mais uma coisa, a Denise está perguntando se a astrologia kármica tem raiz indiana. Então aí já fica o pacote todo para você responder. Não, a astrologia kármica indiana é mais baseada na Lua. Não, essa linha que eu atuo não é baseada na astrologia indiana. Na astrologia indiana é mais com as constelações, inclusive. É védica, né? Acho que ela quis se referir à védica, que leva em conta as constelações e não o zodíaco tropical, né? A Gi, eu acho que, pelo que eu estou entendendo, trabalha, como eu, com o zodíaco tropical. Exatamente. O Gui tá aí. Oi, Gui. Daí? Tá aí também. Sim. Sim, a outra questão, já me esqueci o que é. A outra é sobre as previsões. Como é que você... Eu concordo inteiramente com você, Márcia. E mesmo com os clientes, eu também tenho esse cuidado, né? Graças a Deus, eu não tenho um cliente que vem buscando previsão. Eu afunilei e atraio também pessoas que estão buscando autoconhecimento. Então eu digo, olha, isso aqui que está acontecendo ou que pode acontecer, não importa o evento, não se ligue no evento. Se ligue no que você tem a aprender com relação a esse possível evento, né? Então, Urano, meu Deus, o que eu vou fazer? E esse Saturno não vai sair daí nunca, e esse Plutão vai ficar quanto tempo, não sei o quê. Então, eu tento trazer a linguagem arquetípica, psicológica, profunda daquele planeta, do significado do planeta, naquela área do que está fazendo com a pessoa. Aí que entra a minha sintonia na hora. Que é como se eu sentisse, ela dizer, é exatamente isso que eu estou sentindo, ou é exatamente isso que eu estou pensando, é exatamente isso que eu estou querendo. E aí ajudar com essa coisa do ciclo, quando é um cliente de astrologia. Olha, isso está começando. Você tem que cuidar, porque isso vai durar 2 anos, isso vai durar 1 ano e meio. Não vai ficar congelada, mas você precisa saber que tem essa época que podem ser mais tensa, mais difícil. E também, que delícia, falar dos momentos abertos, né? Olha, você está reclamando de quê? Você está prestando atenção no difícil, mas olha quem está aqui batendo na sua porta. Você fala de um aspecto fluente, né? Porque aí também tem pessoas que têm uma personalidade mais para o lado sofredor, então você precisa mostrar que tem coisas boas ali, que aquele sofrimento ela está escolhendo, de uma certa forma, né? Exato. Então eu concordo plenamente com você, essa questão de ficar mais na coisa do interno e do significado e do aprendizado. Significar, para a pessoa, porque às vezes já deve ter acontecido com você, da pessoa chegar e falar, um astrólogo me falou que o Saturno vai passar, mas ela não estava entendendo, entende? O que significado que aquilo está tendo, né, para a pessoa, né, como que ela está vivenciando esse Saturno naquele setor e tal. Então, eu sempre explico muito por esse ângulo, essa parte de previsões, assim, para os alunos. Sim. E eu acho engraçado também a forma pragmática dos americanos, que você sabe, eu fiquei 8 anos no ISAR, agora estou com a OPA e tal, o jeito que eles aconselham
para você se colocar como astrólogo. Então, que é um jeito muito mais pragmático do que o jeito psicológico que eu explico, né? Que eu tento passar para os alunos. Brasileiro também, brasileiro. E aí eles falam assim, olha, tem tantas profissões, por exemplo, a medicina, a coisa da meteorologia e tal, que são... É como o próprio nome diz, não é um fato, são as previsões, que tem uma margem de possibilidade, né? Então, por que a astrologia também não poderia ter essa mesma margem? Porque senão fica assim, eu fui no astrólogo, ele acertou tudo. É uma bobagem, porque ele pode acertar tudo, como pode não acertar também, porque são múltiplas as expressões. Mas, mesmo que ele não dê o fato, o evento, a pessoa está sentindo que está falando dele e do significado que aquilo está tendo, aquele Saturno está tendo naquele momento, naquela casa, independente de você falar, olha, você vai quebrar um braço, qualquer coisa assim, né? Então, acho que isso muito, parece uma diferença, assim, pouca, mas faz muita diferença, né, Gi? Muita diferença, Márcia, muita. Você estava falando, eu estava me lembrando, quando meu filho era pequeno, e que eu estava atendendo como astróloga, né, na clínica, e tinha muita intimidade com a professora dele, que também fez curso comigo de astrologia, coisa e tal, e eu pedi para ela levar ele para casa, trazer ele para casa. Ele era pequeno, a babá saía em casa, coisa e tal, e ia chegar na hora do almoço. Eu estava com o trânsito de Saturno na casa 4. Não, minto, eu não, ele. O trânsito de Saturno na casa 4 dele. E eu me questionando, meu Deus, vai acontecer alguma coisa meu? Eu sou tão correta com meu filho, eu sou tão certinha, não sei o quê. Sabe o que aconteceu nesse dia? Quando eu cheguei em casa, meu filho não estava em casa, a porta trancada, a babá não estava aqui. Eu tomei um susto, ele estava na casa da vizinha. Né, que eu nem tinha tanta intimidade, porque os que eu tinha mudado, mas ele estava brincando, aí depois estava no andar de cima, e eu ainda sem entender. Simplesmente a professora, minha amiga, trouxe ele subiu, a babá não estava aqui, a porta estava fechada para ele, na casa dele. E por mais que eu fosse correta e legal e boa mãe, né, eu faltei. Não teve mãe para ele, não foi que eu faltei. Ele não tinha mãe, ele não tinha casa naquele momento. Então eu fiquei até mais tranquila, porque eu cheguei a pensar, meu Deus, será que eu vou morrer? A gente pensa essas coisas, eu tenho filho pequeno, né? Tem que me cuidar. Gente, e aí, com Plutão em Aquário agora. Na realidade, ele teve que amadurecer. Olha, meu filho, não, quer dizer, não fui eu, mas assim, eu estava trabalhando, Saturno, né? Então, teve um Saturno ali. Olha, às vezes isso acontece, foi um corte na segurança dele. Ele estava chorando, a vizinha de baixo deu comida, a de cima botou o filho para brincar, que era a empregada de cima que tinha um filhinho da idade dele, e eles brincavam. E depois ele voltou para casa quando eu cheguei. E eu disse, meu Deus do céu. E a empregada tinha ido embora, recebeu o dinheiro, ciumenta, era uma pessoa de Escorpião, super ciumenta, foi atrás do marido, que ela estava psicada com o marido. Trancou a porta, foi embora. Ele não tinha comentado. Mas, Gi, eu acho que isso que você está falando já me lembra de uma questão também, isso que a gente está conversando, dessa coisa do medo, né? Acho que principalmente no começo, que muitas vezes a gente cai nesses medos na astrologia com os trânsitos de Plutão, de Saturno, de Urano, em avião, essas coisas. E eu acho também que isso é tão importante para conscientizar as pessoas, né? Que para não deixar a astrologia te assustar, não é essa a função, né? Eu acho que a função é você trazer significado para as coisas, você se alinhar, você se conscientizar, você trazer para o plano psíquico, né? Porque e não é só no plano psíquico do medo, é no plano psíquico do que aquilo significa na minha vida, né? Aquele trânsito naquele setor, como é que eu posso fluir com aquilo, como eu posso não resistir a determinado trânsito, mas de uma forma, nem que seja difícil e que tenha sofrimento, que permita trazer o sofrimento para o plano psíquico,
psíquico, porque senão fica no corpo, fica nos eventos externos, fica nas perdas, na batida de carro. Então, se você abre um espaço dentro de você para conter esses significados psíquicos daquele momento, o que que eu preciso perder, o que eu preciso, que nem agora Plutão em Aquário, né? Tá assustando muita gente. O que eu preciso perder, o que eu preciso deixar transformar, o que eu preciso aprender, mas não num nível racional, né, Gi? Que a gente sabe que isso também não adianta, não funciona. É num nível profundo mesmo, né? Num nível que você sinta as dores daquela perda e tudo, mas entre num nível de maior aceitação, né? Para fluir com aquilo. Não é fácil, né? Eu sei que não. Agora, de qualquer forma, Márcia, o que eu acho lindo na astrologia, falando da coisa dos ciclos, é que, assim, tem uma coisa que a gente pode chamar de destino, coincidência, causalidade, o que quiser. Esse exemplo do que eu dei do Saturno foi um ciclo dele. Ele teve que amadurecer. Eu não furei com ele, mas ele teve que ver que a gente depende de várias outras coisas, as coisas acontecem. Ele teve que amadurecer. Isso não causou nenhum grande trauma nele, mas foi uma coisa difícil, foi uma experiência difícil. Né? Cuidadinho, não sei o quê, lua em câncer, a mãe assim, eu não saía para cá. Você deve ser uma ótima mãe, né? Foi uma coisinha assim, né? Eu acho até que a gente... Ele fazia para mim assim, quando ele começou a falar, tinha uma voz grossa, falava assim, Gisele, você é uma boa mãe. Eu morria de rir, que ele viu alguma coisa da confusão. Mas a gente tinha brigas também, viu? Quando ele foi crescendo. Eu acho que até isso é parecido. Você tem um filho, né? Homem, né? Eu também, né? Que parece que estavam se formando mais ou menos na mesma época. Eu vou ser a Beth também, a Beth Nakata, mais ou menos. Meu né? filho está com 28. 28 anos. Vai fazer 29 esse ano. O meu 27 vai fazer 28. E o dela também é um pouquinho mais só, né? Um filho homem, é isso aí. E ele está em São Paulo, né, teu filho? Ele veio para cá na época da pandemia. Foi outro momento, é interessante que foi outro momento que eu tive medo de faltar com ele, né? Foi nesse momento da pandemia. Ele já tinha se desligado lá na USP, que ele estava estudando na USP, eu sozinha aqui, ele sozinho lá. Foi um momento que eu tive medo, porque eu disse, quando eu vi que era sério, eu fiquei com medo, eu não vou poder ir lá e ele não vai poder vir aqui. E como é que vai fazer? Eu posso morrer aqui sozinho, ele pode morrer sozinho lá. No momento logo de pânico, que a gente não tinha muita informação sobre a pandemia, e ele veio, a gente fez a mudança dele em um mês. Foi o apartamento dele dentro desse apartamento, que é a Grande Cube, mas foi uma novela também, foi um drama, assim, né? que foi um negócio muito sério esse período de pandemia para todo mundo, né? Que foi a época de Plutão com Saturno. Então, Com certeza, com certeza. E agora ele mora com você? Agora não. Ele está comigo e está estudando na UFBA. Voltou para a UFBA. Voltou para? Para a Universidade Federal da Bahia. Ah, tá. Ai, que delícia! Com o filhão aí, que delícia! Mas, ótimo. Então, a gente já está quase chegando na hora. Gi, deixa até em aberto, assim, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? O pessoal está falando aí aceitação mental e trabalho corporal para as memórias do corpo, sem dúvida nenhuma. Eu acho que o que a gente trouxe foi, assim, essa certeza de anos de trabalho, tanto meu quanto teu, do quanto uma coisa contribui com a outra, né? E o quanto é rico isso, né? E isso o Jung descobriu lá, está no livro da Liz Greene, lá, Jung, ele descobriu há mais de 100 anos atrás. Ele fala que a astrologia é a soma de toda a psicologia da antiguidade. E ele fazia mapa dos pacientes e fazia o mapa dele, da filha, da outra filha. Tem aquela senhorita X que ele cita no livro e tal. Quer dizer, ele utilizou muito, né? E os seguidores muitas vezes não se abrem, né? Às vezes, eu acho assim...
Um pouco de... Às vezes é mais um preconceito inicial, você não acha? Às vezes é mais um preconceito inicial, porque quando conhece, muda, né? Estou falando assim, por parte de psicólogos, muitas vezes. Sim, com certeza, com certeza. Né? Com certeza. Porque as pessoas não conhecem. Inclusive, é interessante, Márcia, porque às vezes pessoas formadas, não tem nada a ver, mas dizem, você é astróloga? Me dá a mão, para eu ler a mão. Ainda hoje acontece menos. Eu acho que eu tenho um papel também social, né? E de missão, que todo lugar que eu vou, se tiver que falar de astrologia, coisa e tal, eu procuro quebrar esse preconceito. Mas não, você não é. Sim, claro. Adivinha que signo eu sou? Não sei, não sou adivinha. Não tenho bola de cristal. Ou então, leia a minha mão. Ou então, meu signo é tal. Aí eu digo, você não é só esse signo. Então, aquela coisa, às vezes na brincadeira, né? E às vezes também tem lugares onde as pessoas já começaram a introduzir um pouco do signo de um e de outro, né? No sentido leigo, mas como algo que assim, você mora onde? Como algo que é característica da pessoa. Um dia eu me juntei, acabei uma entrevista num lugar que eu fui fazer, numa rádio, e eu disse assim, eu vou aproveitar que eu estou aqui, vou conhecer aquele barzinho ali. Eu andei sozinha pelo centro, aí estava sozinha na mesa, um grupo conversando de astrologia, nesse sentido. Porque você é leão, e eu sei o quê. Aí eu disse, gente, posso chegar? E eu sou astróloga. Venha! Aí a gente começou a dar risada. E aí, você é escorpião. Numa brincadeira, mas que eu vi como era brincadeira, mas eles estavam levando a sério, no sentido de que era um elemento a mais na caracterização daquelas pessoas. Então tinha um respeito ali. Entendeu? Eu achei bem legal aquilo. Como perguntar assim, você mora onde? Você é que signo? Né? Mas como uma coisa de respeito. Deixa eu te entender pela astrologia. Não, comigo já fizeram brincadeira assim. Eu lembro de um amigo, que hoje é muito amigo, mas no começo ele falava assim, colega, eu não acredito em astrologia porque eu sou de Sagitário. Entendeu? Brincadeira. Patrícia Embaçaí tá aí. A gente fez uma dobradinha linda. Patrícia é psicóloga, astróloga também. Nós somos parceiras de trabalho. Não conheço. Fazendo lives, fizemos muitas lives no Instagram, na época da pandemia. Foi muito legal, tem muita coisa lá no YouTube. E ela foi professora. Ela é a professora primeira do meu filho, que trouxe, ela sabe dessa história, que trouxe meu filho em casa, deixou ele, né? E depois, quando a gente soube, ela deixou ele com a vizinha, porque não tinha gente aqui, e que depois a gente soube que a empregada não tinha voltado. Ela foi a pessoa. Meu filho adorava ela. Olha só! Que legal! Ele é amiga também, amiga e parceira de trabalho. Que legal, que legal. Bom, Gi... Eu queria fazer só uma ponte rapidinho com esse negócio do corporal que você falou, que alguém falou, porque, por exemplo, na terapia de regressão, que a gente chama Deep Memory Process, mas o termo inicial da formação era terapia de regressão integral. Porque nessa formação e nesse trabalho, você considera a pessoa como um todo. Então, o corpo entra muito. A gente usa psicodrama, usa toque, usa, muitas vezes, trabalhos corporais para fazer a pessoa trazer vivencialmente aquele trauma que ela está contando daquela história. Não é só mental e contar, ela está num estado especial de consciência, mas ela vai falar sobre aquilo e a gente vai fazer ela vivenciar. Estou com a dor aqui, você pode tocar na dor. E aí tem um trabalho também corporal depois, ou a gente indicar, precisa fazer um trabalho assim assado, continuar não sei o quê. Então, a questão da integração da psicologia e da astrologia é a questão da transdisciplinaridade. Né? A gente não pode se isolar. Né? É a sabedoria que eu acho que a gente tem que ter das escolhas do que precisa a cada momento, com respeito ao limite de cada atuação. Você não acha, Márcia? Sim, eu acho, esse limite que a gente comentou, né? E eu acho que quando a gente tem essa visão da psicologia também, a gente tem uma visão também que você tem você tem os complexos, você tem as feridas, você tem as questões, que o caminho é sair disso, né? É se desidentificar, né?
não é também dizer que não existe, né? Mas é sair, é conhecer para poder sair. Eu acho que isso também é comum para quem trabalha aí nas duas áreas, né? Não ter esse tipo de negação, assim, de falar, não, que está tudo só maravilhoso, que não existe as problemáticas que existem, né? Então, acho que isso também é uma profundidade maior também, né? Os complexos, né, que aparecem também, como trabalhar na psicologia ou na astrologia. Eu acho que a questão é essa mesmo, qual é a dosagem, né, nessa ligação da psicologia e da astrologia na prática. Mas eu acho assim, muito lindo poder ver a pessoa de uma maneira integral, com as técnicas que a gente tiver. Você não está fazendo pesquisa, você está ajudando o ser humano a ser o melhor do que ele já é. Né? O que ele pode ser. Mas da essência. Sua melhor versão, né? Sua melhor versão. Isso aí. Gi, muito obrigada. Super agradeço. Foi, olha, voou, né? Não senti um minuto o tempo. E obrigada do pessoal que participou e ficou com a gente. E eu vou mandar para o YouTube, então também, se algum colega não assistiu e quiser ver, a partir acho que de hoje ou de amanhã vai estar no YouTube aí no meu canal. Tá bom, querida? Super obrigada. Continue com essa... o pessoal, muita gente não sabe, mas a Gi é guerreira. Porque no ano passado eu me coloquei contra uma que a gente pode chamar de prática predatória, que eu achei que estava acontecendo, não vem ao caso, mas às vezes em astrologia acontece isso, né? E eu me levantei, fiz um levante contra isso, e a Gi foi uma das poucas pessoas, eu falei, ela só podia ser Áries, e ter, como eu tenho coisa em Áries, que a gente quer autenticidade, a gente quer a verdade, a gente é guerreira e quer, né? Enfrentar as paradas. Aí a Gi não me esqueço disso, Gi, você foi uma das poucas pessoas que veio, porque você você quis saber, você quis, sabe, é uma luta aí de classe, me explica, eu quero entender o que você achou, por que você achou aquilo e tal. Então, acho que isso, parabéns, Gi. Parabéns, continue sempre assim. Total. E eu falei para os nossos colegas, gente, eu só dei o pontapé inicial, hein? Agora é com vocês, aí eu não estou fora. Já fiz minha parte, tá bom, querida? Um beijo, então. Tá? Obrigada. Até a próxima, a gente volta a se falar aí, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.